Bom dia a todos, aqueles que nos escutam pela primeira vez, e a minha saudação àqueles que nos escutam novamente e que participaram há pouco da conferência do professor Dr. Alejandro Sada, desde a cidade do México. Vamos interagindo, vão colocando os nomes de vocês no chat, porque o Padre Scott já está a postos, expectante pela interação com vocês, certo? Nossa Semana Teológica tem sido muito bonita, muito participada até aqui, e espero que esteja sendo uma riqueza para todos vocês que nos acompanham. Dentro de 1 ou 2 minutinhos nós começamos, podem começar a marcar a participação de vocês no chat. Alguns estão ali em primeiro lugar, Vitória, estou vendo ali sempre em primeiro lugar, né, Vitória? Paulo Trigueiro, de onde você é, Paulo Trigueiro? Nos diga. Estou vendo que você é um fã do Padre Scott, porque você está de novo aqui na palestra dele. Digam de onde vocês vêm também, só para que a gente saiba. Quem não é da Unicatólica e nos acompanha, diga de onde nos acompanha. Como chegou a nossa semana teológica. Ah, Rio Grande do Norte, Natal, muito bem. Temos um conterrâneo seu aí, o Danilo, também deve estar nos escutando desde Currais Novos, ou alguma cidade do Rio Grande do Norte. João Pociano, desde Juazeiro do Norte. Está minha câmera aqui. Devia, mas estou mexendo aqui. Gabriel de Barros, desde São Paulo. Estes são os benefícios da tecnologia, não? Muito bem, meus caros. Vamos começar para que não percamos nenhum minuto e tenhamos uma semana cada vez mais intensa. Hoje a nossa conferência será Chesterton e o realismo filosófico. No final vou falar das editoras, dos descontos, para também não atrasar o Padre Payne, certo? Vamos acolher então o Padre Scott Randall Payne, desde Brasília. Eu espero estar pronunciando seu nome corretamente, Padre. Então, se eu errei alguma coisa, não pronunciei corretamente? Ninguém pronuncia corretamente, não. Ah, então, por favor. Então, se eu errei, me diga para quê. Porque nos Estados Unidos eu sou conhecido como Randall. Randall. Mas vocês brasileiros fazem do R e do L um desastre, catástrofe. Ele vira Randall. Por isso eu comecei a usar Scott. Que eu não... Travou? Padre, a sua chamada travou. Padre, eu vou removê-lo aqui. Padre, tivemos algum problema técnico, só um minutinho. Vamos aguardar o padre. Vamos lá. Só um minutinho. O padre saiu da conexão, provavelmente ele está voltando. Mas em minha defesa eu não falei Randall. Falei Randall. Certo? Vamos lá, cadê? Daqui a pouco ele aparece. Voltou. Okay. Estou no celular. O PC pifou de novo. Ah, acontece. Eu estava dizendo aqui que eu estava me defendendo. Eu disse assim, eu falei, Randall.
Sim, não, está ok, eu estava brincando com você. Não, porque estão rindo de mim no chat, só para dizer. Tá bom. Mas tudo bem, então eu vou chamar por Scott, mas eu acho que é excesso de familiaridade do brasileiro daí já também. E aqui eles me conhecem eu como Padre Scott, o Professor Scott, tá ok. Eu, aqui em Santa Catarina, a gente gosta de chamar as pessoas pelo sobrenome. Então, eu vou falar pelo meu nome. Mas, Padre Scott, vamos lá pelo excesso de familiaridade que o Chester nos permite. Sim. Mas, muito bem, vamos começar também para não tomar mais o tempo do Padre. Depois, no final, eu vou falar dos... Eu vou colocando aqui no chat, Padre, os seus livros, os seus canais que a gente já anunciou na primeira vez, mas para seguir o protocolo, aqueles que não estiveram na primeira conferência, tem direito também de saber um pouquinho mais sobre o padre, então, o Padre Scott. Professor associado 4 da Universidade de Brasília e pesquisador da mesma instituição com estudos na Universidade de Chicago, graduação em Atividades Clássicas, Latim e Literatura Latina pela Universidade de Kansas, em 74. Graduações separadas em Filosofia e Teologia, seguidas por mestrado, 82, doutorado, 88, em Filosofia pela Universidade Pontifícia de Tomás de Aquino, em Roma. Tem livro publicado nos Estados Unidos, Seu Pensamento de Chesterton, em 99, com tradução portuguesa lançada no Brasil em 2008, que agora tem uma segunda edição, que é Chesterton e o Universo, pela UNB. Eu vou colocar o link da editora UNB aqui no chat para vocês. Tem também uma antologia dos escritos de Bernard Kelly, editada, comentada e publicada nos Estados Unidos em 2017. Vários capítulos de livros e artigos sobre questões filosóficas e religiosas em português e inglês. Tem experiência nas áreas de filosofia, teologia e ciências da religião, com ênfase em filosofia medieval, filosofia oriental, metafísica e teologia e filosofia comparada. Pesquisador visitante na Universidade Nacional de Singapura em 2007 e no Centro para o Estudo das Religiões Mundiais da Universidade de Harvard em 2013. Desde 2015 pesquisa e publica, né? Agora no site e também no canal de YouTube Three Wisdoms, né? 3 sabedorias em inglês. Então, 3 Wisdoms, sabedorias. Eu vou colocar o link aqui para vocês do canal do YouTube. Depois nós vamos passar essas palestras também para o padre, para que ele possa baixar e disponibilizá-las no seu próprio canal. Então, quem acompanhar o padre vai poder buscar esse conteúdo lá. Padre Scott, mais uma vez, muito obrigado. Para não tomar o seu tempo, sermos protocolares. Ao senhor, a palavra. Ok. Obrigado, Rudy. Eu tenho problemas com meu PC hoje, por isso estou usando esse pequeno celular, um pouco estranho falar assim. Espero que o microfone é adequado. Parece que sim. Então, Chesterton, temos 1 hora a falar um pouco sobre Chesterton. Eu já dei várias palestras sobre ele, cada vez com destaques diferentes, porque é um mundo por si. Eu fiz algumas anotações aqui. Acho que eu vou começar com um parágrafo que foi escrito recentemente, nos últimos 2, 3 anos, nos Estados Unidos, que está disponível na página Wikipedia sobre Chesterton, mas que mostra um pouco da sua fama que está ascendente. Tem novo interesse nele, porque grandes pensadores têm altos e baixos de interesse, e alguém tão complexo e tão rico quanto Chesterton, às vezes é negligenciado simplesmente por causa dessa riqueza. Pessoas estão ocupadas, têm pouco tempo, e buscam justificativas para ignorar um pensador que ia reivindicar bastante atenção e trabalho. E ele é um deles. Isso foi escrito há 2, 3 anos por James Parker numa revista famosa nos Estados Unidos, The Atlantic, uma revista de cultura geral. E ele fez esse resumo sobre G.K. Chesterton.
comentando sua vastidão e mobilidade, Chesterton continua a eludir definição. Foi convertido católico e homem oracular de letras e uma presença cultural pneumática. Aforista com uma produção que pode ser comparada com romancistas de corda. Foi metafísico, estou feliz que ele fez essa observação. Foi reacionário, mas também radical. Foi modernista, também agudamente vivo a ruptura na consciência produzida pela modernidade. Mas foi também antimodernista, inglês paroquial e também revolucionário pós-victoriano. Foi místico, casado com a eternidade. Todas essas características contraditórias são verdadeiras. Porque o fato final, que resolve tudo isso, é que ele era gênio. Tocado, uma vez que você é tocado pelo fio desencapado, o live wire do seu pensamento, nunca pode esquecê-lo. Foi experiência de milhões e milhões de pessoas. A prosa dele é entertaining, então, é divertida, mas também contém o esboço de uma retórica mais antiga e mais pesada, mas que é pontualmente convulsada por aquilo que ele chamava de ironia do terremoto. Ele fulmina, bom, e assim por diante, ele continua. Então, Chesterton tem essa resistência à definição. E essa é uma parte daquilo que marca esses grandes, como Tomás de Aquino, como o próprio Newman, que discutimos há 2 dias, e o Chesterton. E temos que manter essa relutância em classificá-lo, colocá-lo no mescaninho, ou reivindicá-lo como o Rudy falou da última vez, como bandeira de movimento. E acho altamente importante lembrar que Chesterton, como Newman, como Tomás de Aquino, na sua época, não pode ser designado conservador. Especialmente não deveria ser reivindicado como conservador duro, ferrenho, como hoje em dia. E eu quero que pessoas de todas as orientações políticas possam ler Chesterton e ganhar aquilo que ele oferece, porque ele foi amigo íntimo até, muito, muito perto, próximo a pessoas que estavam completamente de opiniões diferentes das dele, como H.G. Wells, da Guerra dos Mundos, e Bernard Shaw, ambos ateus, e que discordaram com quase tudo aquilo que Chesterton falava sobre Deus, sobre história, sobre religião, sobre cultura, mas eles ficaram amigos. E Chesterton, na sua época, ninguém teria dito Chesterton é conservador, porque ele foi conservador naquela época na Inglaterra, é alguém que está a favor do Império Britânico, como Winston Churchill foi conservador neste sentido. E Chesterton argumentou bastante contra o Império Britânico. E ele teve uma independência da mente, um pouco como Newman. Newman foi atacado da direita e da esquerda, porque ele estava no centro. E Tomás de Aquino também sofreu muito pelas suas opiniões, não foi conservador na sua época, foi progressista que estava introduzindo Aristóteles na filosofia. Houve muita oposição contra isso, da parte de agostinianos, da parte do clero secular, da parte daqueles que nem gostaram dos mendicantes, porque mendicantes pedem esmola,
esta foi uma novidade que não acabou, onde no Evangelho os apóstolos pediram esmola. Então, cada vez que uma novidade chega na igreja, a gente tem que defendê-la. E os franciscanos e os dominicanos e algumas outras ordens mendicantes conseguiram mostrar que isso está no espírito do Evangelho. Então, Chesterton está nesta faixa. Ele não se deixa classificar, a não ser como um gênio. E também eu quero voltar a comentar aquilo que eu falei um pouco sobre Newman, que como é que esses dois ingleses, anglófonos, estão tendo exercendo tanta atração sobre as mentes de todo o mundo, mas especificamente aqui no Brasil, ultimamente, que é interessante. E eu mencionei o facto até do Império Britânico e que o inglês é a língua franca, mas eu quero falar um pouco mais sobre a língua, lembrar que talvez a providência divina não é tão ruim que o inglês acabou sendo a língua franca. Eu falo isso não porque é minha língua nativa, porque passei os últimos quase 50 anos não falando a minha língua, mas porque se tivesse sido o francês, o português, o espanhol, ou o alemão, ou holandês, você teria uma língua mais românica, provindo do latim, ou mais germânica, provindo das línguas germânicas, e o inglês é as duas. Nosso vocabulário é cheio de termos que provêm do francês e do latim, mas também tem uma estrutura mais germânica. Então, o inglês tem um certo meio termo entre as duas asas das línguas europeias. Então, não é tão ruim que vale a pena aprender, só se fosse a única razão para poder ler Chesterton. Mas eu colocaria como, digamos, como tema principal para entender o seu realismo filosófico uma frase de Ricardo de São Victor, que alguns de vocês já conhecem, grande místico do século XII, que cunhou a pequena frase ubi amor ibi oculus. Ibi oculus. Desculpe. Não óculos, desculpe. Ubi amor ibi oculus, em latim. Onde há o amor, lá você tem também o olho, ou seja, o conhecimento. Tem tipos de conhecimento, dimensões de conhecimento, profundezas de conhecimento, que abrem-se e são destrancadas apenas pelo amor. E quem não ama, e quem não cresce no amor, também não conhece essas coisas e não cresce no conhecimento dessas coisas. E aquilo que marca a mente de Chesterton, todas essas dimensões descritas neste trecho do Atlantic, é que todo mundo comentou que conhecia ele pessoalmente, inclusive seus inimigos. É que ele amou muito. Você sentiu-se amado por ele. Ele chegou na sua presença e ele não precisava falar. Ele olhou para você e você sentiu-se já abraçado por um amor. Não só um amor sentimental, emocional, mas o que está no coração do amor é uma afirmação da existência do outro. Que eu digo a você, é bom que você exista. Sua existência é uma coisa boa, ótima. Você coloca o polegar em cima sobre a sua existência. E quem sente isso da parte de outra pessoa sabe-se amado. Sente-se amado. Floresce. Tem coisas que abrem na pessoa, que a pessoa amada mostra dimensões da sua própria personalidade que ficam completamente trancadas e indisponíveis quando a pessoa não for amada. E Chesterton, por toda a sua brilhância intelectual e seu dom poético e retórico e filosófico, eu insisto que ele foi
mais do que qualquer outra coisa, literário, apologista, foi filósofo. Teve o dom filosófico. Mas esse dom filosófico também está radicado no seu amor. E você sente isso, você percebe isso. E outra coisa importante sobre ele, porque você vai notar tem muitas pessoas inteligentes, muitos auto-identificados filósofos, teólogos, intelectuais, que são super inteligentes e até super eloquentes, mas você percebe quase imediatamente falta este amor. Pessoas que viram apoplécticos quando são criticados. Você poderia criticar Chesterton à vontade, como Tomás de Aquino também. Ele começou cada uma das seus artigos, das questões, com objeções. Objeções são tudo aquilo que você pode falar contra a minha posição. E ele deixa cada uma dessas objeções, às vezes chega a 10, 15, 20 nas suas questões disputadas. Na Suma Teológica são uma pequena coleção deles, 5, 4, mas objeções são sempre as ideias de outras pessoas que não concordam comigo, que me criticam, e ele deixa essas posições se apresentarem na forma mais elegante, mais convincente, mais persuasiva possível. É claro, depois ele ataca, mas ele deixa a crítica formular suas posições de forma mais atraente. E Chesterton foi assim. Ele teria ouvido pacientemente sua posição, seu ateísmo, sua posição. Ele lutou contra conservadores ferrenhos, contra progressistas ferrenhos, sempre apresentando uma posição mais equilibrada, mas inspirada por este amor. Mesmo se você for derrubado no debate, você não se sentiu diminuído como ser humano, como certas pessoas fazem. Quando você critica eles, depois eles vêm atacando você, tratando você como lixo. Nada disso, Chesterton. Então, outro aspecto do pensamento dele que é pouco comentado hoje, mas é muito importante para entendermos o papel duradouro, até hoje, contínuo, da filosofia na cultura humana, e entre as ciências sociais e da natureza, e cultura, artes, humanidades, que a filosofia continua valendo, é por causa de algo que Chesterton defendeu. E essa pode colocá-la sob a rubrica the common man, o homem comum. O homem comum, o ser humano comum. Que a pessoa na rua, seus pais, seus avós, qualquer um. E raramente, um professor de filosofia como eu, ou uma intelectual, um cientista, ou um político. A maioria das pessoas são pessoas comuns. Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos do século XIX, ele comentou que Deus deveria amar muito o homem comum, porque ele criou tantos deles. Então, esse homem comum, Chesterton, tem até uma coleção de ensaios dele que eu tenho na minha biblioteca, The Common Man, que são ensaios dele que abordam essa questão da sabedoria, da verdade, acessível a todo mundo. Mesmo pessoas que não leem Tomás de Aquino, Aristóteles, ou talvez nem leem a alta literatura, talvez leem só bons livros, mas não clássicos. Não todo mundo que vai ler Dante, ou Virgílio, ou Goethe. Mas tem pessoas que criam famílias, que trabalham, que pagam seus impostos, que sofrem, que sentem prazeres, que acordam, que dormem,
Essa é a vida comum, que todo mundo compartilha, mesmo os professores e os políticos. E esse homem comum vive em um mundo comum. E isso que Chesterton defendeu de maneira magistral. Acho que não tem alguém que chegou perto da brilhância com a qual ele expulsou, ele retratou essa realidade comum. Hoje em dia chamamos isso, bom, alguns filósofos usam a palavra introduzida por um filósofo norte-americano, Charles Sanders Peirce, cenoscopia. Cenoscopia significa a visão de todo mundo, sem microscópios, telescópios, sem matemática sofisticada e hipóteses e experimentos controlados, tudo aquilo que pertence à ciência moderna, que respeitamos muito, mas que chegou a um certo exagero no nosso mundo. Temos a tendência hoje, uma tendência contra a qual Chesterton lutou, e outros lutam. Eu luto todo dia contra isso. Este é o cientificismo. Não a ciência, mas o cientificismo, que é a opinião, a crença, não é conhecimento, é crença, quer dizer, não é conhecimento comprovado ou intuído, mas é uma crença que diz que apenas, se você realmente quiser saber o que é o universo, o que é o mundo, o que é o ser humano, o que é conhecimento, o que é felicidade, o que está certo, o que está errado, se você realmente quer chegar ao fundo dessas questões, você tem que ir para as ciências. Porque as ciências da natureza e as ciências sociais, humanas, elas têm o acesso, e apenas no mundo moderno, especialmente no mundo mais contemporâneo. E filosofia, religião, também as artes, também a literatura, as humanidades, são coisas que certas pessoas precisam, mas eles não são fontes de conhecimento mesmo. São fontes de opinião, fontes de impressões, fontes de sentimentos, de diversão no fim de semana, mas não fontes de conhecimento seguro. Esse erro foi atacado diretamente, às vezes, por Chesterton, mas mais foi pelo exemplo da sua produção filosófica, literária, política, econômica. Ele escreveu sobre vários assuntos, também como crítico literário. Ele sempre respira essa verdade de que a realidade acessível por nossos sentidos, sem microscópios, sem subsídios tecnológicos e sem aplicação de hipóteses avançadas e sem experimentos controlados, mas por experiência espontânea. Este ainda é o mundo em que vivemos. É o único mundo em que temos felicidade, crescemos, amamos. E o mundo da ciência, que pega os microscópios e os telescópios e vai criar os experimentos, etc., tudo isso é um acréscimo valioso, importante, especialmente na medicina. Hoje em dia você quer saber o que é a última descoberta contra um vírus, ou contra uma doença. Essa ciência é importantíssima. E até algo que, se você lesse bem a história da modernidade, como surgiram as ciências, as novas ciências no século XVI e XVII, você tem que responder a pergunta: por que só numa cultura europeia cristã surgiram essas novas ciências? E mesmo Egito e China, Índia, que chegaram a grandes conquistas técnicas e também filosóficas e religiosas, mas a ciência no sentido moderno, com todas as suas qualidades positivas e todos os seus abusos, infelizmente, também, mas é um fruto
de uma cultura cristã. E se o cristianismo não tivesse sublinhado fortemente o fato de que o mundo e o ser humano são criaturas, não são deuses, não são partes de Deus. Sem essa ênfase, teria sido muito difícil para os cientistas começarem a invadir o mundo físico, fazer seus experimentos, avançar suas hipóteses e manipular o mundo tão profundamente que, infelizmente, conduziu a tantos abusos, como sabemos, como poluição, armas nucleares, biológicas, químicas, etc. Mas também tantas bênçãos, como na saúde, e resolvendo tantos problemas com a tecnologia moderna. São coisas boas também, como tudo na vida, tem dois lados. Mas essa ciência moderna é, em grande parte, um fruto de uma cultura judaico-cristã, ou semítica, abraâmica, provindo da Idade Média. Isso está virando cada vez mais claro pelas pesquisas sobre a passagem da assim chamada Idade Média à época moderna. Mas só coisas boas podem ser abusadas. Então, a ciência é uma coisa boa. Então, pode degradar-se, pode cair em cientificismo, quando você venera a ciência como a fonte de todo bem. É um subsídio, intuições. E esse mundo chama-se, pelo mesmo Charles Sanders Peirce, esse mundo ideoscópico. Ideoscópio significa que é um scopus, é um olhar, idios, especializado, detalhado. Cada cientista vai dizer que eu faço minha ciência porque eu limito a minha perspectiva a esse fenômeno, aqueles fenômenos, e elimino o resto. Experimento controlado é isso, você vai eliminar o ambiente. E esse produz muitos frutos, muitas intuições ideoscópicas, que você pode usar depois tecnologicamente. Porém, os cientistas faltam, eles carecem a visão total pela sua especialização. A filosofia, tipicamente, no passado, desempenhou este papel. Mas a filosofia perdeu muito disso também na filosofia moderna, e por isso acabou numa certa tendência ao o que chamamos idealismo, ou qualquer maneira de priorizar a epistemologia, a mente, acima da realidade. E até chegar a duvidar se tenhamos, de facto, acesso ao mundo real pelo conhecimento. Tem muitos filósofos contemporâneos que já aceitaram que a resposta a essa pergunta é não. Nós construímos a realidade. Nós impomos nossas ideias sobre aquilo que virou um fenômeno ou uma experiência. E o realismo filosófico é a posição que alguns filósofos, especialmente aqueles que seguem Tomás de Aquino, Aristóteles, mas também alguns filósofos analíticos no mundo anglófono, alguns fenomenologistas na tradição fenomenológica, alguns na tradição hermenêutica, e até os marxistas, mas por outras razões, eles ainda querem que eles podem, de facto, falar sobre o mundo físico material. Mas a grande corrente da filosofia, e a filosofia que acaba sendo alimentada ao público pelas publicações, quando um grande filósofo chega na televisão para falar, quase sempre eles vão ter um pouco desse digamos, idealismo, ou essa negação da possibilidade de acessar a realidade como ela é, que seria o realismo. Aristóteles defendeu isso. Os escolásticos, Tomás de Aquino, alguns filósofos modernos, como os filósofos do senso comum da Escócia, Thomas Reid e companhia, no século XVIII, tem sempre alguns. Mas Chesterton, pela sua própria experiência como jovem, porque foi brilhante, e ele absorveu essa atmosfera como todo mundo.
e depois ele viu aonde essas atitudes vão conduzir. Se você seja fiel a esses princípios, que tudo aquilo que eu vejo é aquilo que eu quero ver, aquilo que eu construo para ser visto. Quando você absorve isso, ele que foi artista gráfico, um desenhista bastante, também muito dotado, nunca desenvolveu muito isso, mas ele tem várias obras da arte visual de Chesterton, muitas delas muito engraçadas, porque foi uma pessoa engraçada, mas na arte ele viu como o modernismo artístico e os movimentos artísticos, se o mundo realmente é nossa construção, então o artista vira criador dos mundos, não apenas alguém que descreve, ou que sugere, ou que penetra a realidade, mas alguém que cria a realidade. E ele caiu um pouco nisso, e eu falo sobre isso no meu próprio livro sobre Chesterton, O Universo e Mr. Chesterton, ou Chesterton e o Universo, porque acho essencial para entender o realismo ao qual ele chegou, porque ele passou profundamente dentro desse idealismo de um mundo criado completamente. E ele concluiu que esse idealismo, levado ao fim, é acompanhado por uma certa loucura, que você perde raízes, porque você não tem essa confiança na sua experiência do real, que o mundo é o mundo real, que o mundo é nosso instrutor, o mundo fala para nós, o mundo está eloquente com a linguagem doente, mas quando você acha que essa realidade é essencialmente, ou pelo menos na maior parte da sua aparência, um produto nosso, isso tem consequências enormes para a moralidade, para a religião e para a arte. E Chesterton defendeu esse realismo, começando já no ano 1900. O primeiro livro que ele publicou chama-se The Defendant, o Defendente, que é uma antologia de ensaios. E é ainda muito bom. Eu tenho aqui em casa, li há muitos anos, mas esse foi a semente das suas reflexões filosóficas, que finalmente levou ele a identificar o que ele achava serem os maiores problemas com o pensamento contemporâneo filosófico. E publicou um livro com o nome Heretics, atacando várias escolas de pensamento, um certo evolucionismo, não evolução enquanto tal, mas evolucionismo, quer dizer, ideologia da evolução, que tudo evolui, mesmo a ideia da evolução evolui. Ele viu a ilógica nessas absolutizações de certas ideias modernas e chamou elas de hereges. Heresias, originalmente no século II, foi o nome simplesmente de uma escola de filosofia, uma escola isolada de pensamento, hereses. E com o tempo identificou-se na igreja cristã como uma seleção de certas ideias à exclusão de outras. Heresia, etimologicamente, significa fazer uma escolha, buffet, você vai ter isso, mas o resto não. E por isso ele intitulou esse livro Heresies. Era, nessa época, já casado com Frances, uma mulher maravilhosa, sem a qual acho que ele não teria sobrevivido, e ela conseguiu levá-lo para o cristianismo anglicano da época, porque ele cresceu numa família unitariana, que nega a Trindade, e por isso também nega a encarnação. E por Francis, Chesterton já virou um cristão mais, digamos, normal, e acompanhou, digamos, a sabedoria cristã como sempre em contrapartida com essas novas ideias na heresia.
Heretics, e dos críticos que comentou o livro Heretics falou, bom, Chesterton está muito pronto a acusar-nos de heresia, mas ele escondeu muito bem a sua própria pensamento, a sua própria ortodoxia. Se esta é heresia, o que é ortodoxia? E foi quando ele resolveu responder a esse desafio com um livro intitulado Ortodoxia. Eu acho que até hoje é o livro mais brilhante de Chesterton. E tem muitos livros brilhantes, mas esta foi uma epifania. Só que muitos cristãos, e até católicos, ele não foi católico quando escreveu esse livro. Você não precisa ser católico para ter essas intuições brilhantes. Cristão talvez sim, mas católico não necessariamente. Mas a gente usa esse livro apenas como tipo de apologética, provas que o cristianismo está certo, e ortodoxia no sentido de aqueles que têm razão contra os hereges, os heterodoxos que não têm razão. E essa é uma distorção do livro, porque o livro é sobre ortodoxa. Ortodoxa em grego significa a maneira correta de ver as coisas. A doxa é como você encara as coisas, sua opinião pode ser também, mas é sua visão. E ortos, como ortodontistas que acertam os dentes, então você acerta as ideias. E a ideia da ortodoxia que Chesterton usa, e que é a ideia que também a igreja entende, quer dizer, a base dessa ideia da ortodoxia, é que a verdade e as verdades têm uma certa ordem. E ter uma verdade não é suficiente. Essa verdade tem que estar na ordem certa. Você pode ter sei lá, pedrinha de um grande mosaico. Você, veja só, quão maravilhoso, quão lindo esta pedrinha. Sim, mas ele pertence lá neste mosaico. Você coloca no mosaico, ele vira ainda mais importante. Se você isola ela, ele vai perder o seu contexto. So, ortodoxia tem a ver com o contexto das verdades. Não é dizer que todas as outras ideias são erradas, mas a grande maioria dessas ideias são desordenadas. Cientificismo, por exemplo, é uma visão da ciência. Ciência é uma coisa boa, coisa ótima, mas colocá-la como o único critério para a verdade é desordená-lo. E depois vira uma coisa muito destrutiva. Então, esta é a ortodoxia. E quando Chesterton apresenta essa intuição dele, que a visão comum, a visão cenoscópica, para usar esse termo grego, a visão comum de todo mundo, que é baseada nos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, que consolidamos fazendo caminhadas e falando e amando e rindo e conversando e tomando café, ou tomando cerveja, ou comendo a nossa vida normal, que também cada cientista tem como experiência básica. Essa vida já tem as sementes de toda filosofia. Que o mundo está lá, é real, mas não é feito por mim. Nem entendido por mim. Eu não sei. De onde vem o mundo? Você entende o mundo? Eu não entendo. Eu não entendo o mundo. Mas o mundo não se apresenta como algo, ele não diz, aceita-me, entende-me perfeitamente antes de aceitar-me. Não. O mundo é o contexto em que vivemos, nascemos neste mundo e você vê no rosto de cada bebê o espanto, a admiração, o trauma, wonder. Ele é bom, lindo,
um pouco perigoso, surpreendente, mas este é o mundo. Este é o ser da realidade que não vem da minha mente, que minha mente nota, que minha mente enfrenta, que minha mente vai cada vez mais comentar e pesquisar e perguntar, interrogar, mas o mundo vem primeiro. E você vê isso no rosto de cada bebê. Esta é a maior prova de realismo é simplesmente olhar no rosto dos milhões e milhões de bebês nos primeiros meses da sua vida. O bebê não chega no mundo, não sai do seio materno fazendo isso. Não. A criança vem com olhos abertos. Uma comediante norte-americana comentou uma vez: eu fiquei tão surpreendida quando eu nasci que eu não falei por 1 ano e meio. Todo bebê não fala nos primeiros meses, mas essa foi uma piada, mas refletindo um fato: por que os bebês não falam? Porque eles estão absolutamente tomados pela admiração. E perdemos mais tarde. Mas a filosofia, tem como fonte, conforme a famosa frase de Platão, repetida, modulada um pouco por Aristóteles, mas reforçada também. A filosofia começa com admiração, com tauma em grego. Se você não perceber isso, se você não sentir isso, se você não experienciar isso, você não está filosofando. Claro, a ciência também, o cientista também começa com isso. Só que o cientista vai nessa direção com as suas especializações ideoscópicas, e o filósofo vai na direção de uma visão sinótica ou global. Ele busca princípios que dizem respeito a tudo, princípios que têm a ver com o ser, com o conhecimento, com o bem e com a unidade, com todas essas questões classicamente filosóficas. E Chesterton está cheio disso. Só que ele não formula as coisas em termos de argumentos. E agora eu quero explicar por quê. Porque quando eu publiquei meu livro, um crítico disse: Chesterton não foi filósofo. Ele não foi para Oxford, ou Cambridge, ou Harvard, ou Stanford, não escreveu livros de filosofia, não foi discutido nos departamentos de filosofia, nos congressos de filosofia. Por que você chama ele de filósofo? E eu explico no livro que não é exatamente nesse tipo de exercício filosófico que eu vejo ele como um mestre, mas a filosofia, claro, não começamos como filósofos, começamos tendo experiência do mundo, lidando com esse mundo que se apresenta, este ser, ente que está lá, que está nos tocando, nos abalando, nos convidando. Mas quando começamos a filosofar, em vez de fazer aquilo que o cientista tipicamente faz, o cientista moderno, ele vai buscar algo novo, ele vai fazer uma descoberta, ele vai cravar na realidade, fazer pelos seus experimentos uma nova descoberta. Ele descobrir o elétron, por exemplo, que foi descoberto na última década do século XIX. Alguém descobriu o elétron, foi a primeira partícula subatômica descoberta. Isso foi uma descoberta, uma coisa nova, ninguém sabia que o átomo foi realmente composto, não foi 100 partes átomos, mas foi composto, e depois chegou a descoberta do próton, do nêutron e de um monte de partículas subatômicas. São descobertas. Ou quando alguém descobriu o Watson e Crick nos anos 50, o duplo helix no DNA, são descobertas. Cientistas fazem isso. Somos gratos. De novo, eles têm que ser monitorados, têm que ser moderados, têm que ter um limite a seus experimentos, especialmente hoje, quando estão experimentando com genos. Isso é muito perigoso.
Mas o filósofo não faz isso. Ele não se interessa tanto em fazer descobertas de algo novo. Ele está olhando para as coisas velhas, ou as coisas já sabidas, já presentes, mas esquecidas, marginalizadas. Coisas que já sabemos. Por exemplo, não o que é oxigênio, ou o que é uma onda eletromagnética, o que é um planeta, o que é um quasar, etc. Mas o que é o mundo? O mundo. Por que existe o mundo? Por que existe algo em vez de nada? Questão classicamente filosófica. Os físicos hoje falam um pouco sobre isso, o Big Bang, mas você acompanha suas falas, porque normalmente eles não estudam muito a filosofia e é pouco superficial. Mas o filósofo de verdade vai se dedicar a questões como essa. Por que existe algo em vez de nada? Por que o ser humano, seja qual for a sua origem biológica, se for explicada adequadamente por seleção natural ou não, olha uma vez para a natureza humana. Olha para essas mais de 6.000 línguas que falamos. Olha para todas as culturas, todas as cores de pele, todos os tipos de roupa, de vestuário. Você tem que cair aqui também em calma. Você tem que admirar isso. Não dizer, é só isso, só isso. Esta é, para mim, a maior heresia de pensamento moderno. É aquilo que eu nomeio em português, minha única contribuição à língua portuguesa é o só-issoísmo. Só-issoísmo. Pessoas que têm, é só isso. Você explicou tudo. Só-issoísmo é a estupidez encarnada. Tudo isso, é só matéria, só reações atômicas. O que estou falando agora? Eu posso falar porque tem átomos no meu corpo. Sim, sem os átomos eu não estaria aqui. Então, os átomos estão causando a minha fala. Como estúpido. São as minhas células, talvez, um pouco mais perto. Mas quem não vê que há algo transcendente que está também presente? É a mesma pessoa que quer pegar o rádio, você está ouvindo música e discursos provindo do alto-falante do rádio, e você diz, eu vou descobrir de onde vem essa música, e você desmonte o rádio, buscando a música, buscando a linguagem que está sendo falada. Você destrói o rádio e não descobriu a música nem a linguagem, porque o rádio é um aparelho que pega sinais que vêm de fora. E mutatis mutandis, o ser humano é assim, nós somos quase como antenas, nós pegando ideias e inspirações. Temos até uma certa facilidade de admitir isso em músicos, as musas dos músicos, de onde pegou Mozart esses temas, de onde pegou mesmo o músico popular, como Paul McCartney falou que ele acordou um dia com a música, a melodia de Yesterday. Ele não sabia de onde veio. Ele perguntou, buscou, talvez eu ouvi isso em qualquer lugar, não. De onde vem? Então, temos uma certa facilidade de admitir que os músicos e os artistas são inspirados, dizemos assim, inspirados. Mas também as ideias, também a filosofia, também o ser humano mesmo tem algo. E tudo isso é acessível no mundo cenoscópico, no mundo comum, do homem comum. O homem comum já sabe isso. Chesterton perguntou uma vez, se o homem comum tem que conduzir a existência, ele tem que viver a sua existência, por que não podia saber algo sobre o que é existência? Esses são para os filósofos. Bom, mas todo mundo é um filósofo. E cada pessoa comum, neste entendimento, vai, em certos momentos da sua vida, fazer essas perguntas. Todo mundo é, em germe, pelo menos, um filósofo. E Chesterton viu
esse realismo filosófico como algo que tem que ser defendido hoje, não é mais coisa automática, como foi em tempos mais saudáveis. E a segunda coisa que ele notou, se tudo isso na ortodoxia, sem falar sobre o cristianismo, só falando sobre uma filosofia sã, filosofia comum, uma atitude perante o real que é humilde, aberta, acolhedora. Mas ele notou que o cristianismo endossou essas ideias. O cristianismo ensinou uma visão da realidade que encaixou-se perfeitamente com a visão do mundo do homem comum. E não com, digamos, as grandes narrativas da ciência, que são sempre um pouco surreais. E você precisa, para falar sobre Einstein, você tem que pensar em termos de anos de luz. E ninguém pode imaginar ano de luz é um cálculo, mas não é algo que você pode imaginar. E para fazer sentido da seleção natural, você tem normalmente que pensar em termos de milhões de anos. Também um contexto cronológico que ninguém pode imaginar, apenas calcular. Pois bem, tudo bem, calcula, avança as hipóteses, mas nada disso nega ou tira a validade da nossa experiência cotidiana, cenoscópica, que Chesterton defende. E ele achou, nesse livro, que o cristianismo, entre as religiões, foi a religião mais em harmonia com esta visão. E outras visões do mundo um pouco em descompasso. Bom, isso seria uma outra palestra, cristianismo e outras religiões. Mas, para Chesterton, o cristianismo, a sua defesa do cristianismo foi uma defesa dele como uma experiência religiosa, uma experiência de revelação em continuidade com a filosofia perenes, digamos assim, com a filosofia que abre-se a qualquer um que aceita a primeira apresentação da realidade à nossa mente. Que você aceita isso, e você aceita isso também como misterioso, como incapaz de ser explicado totalmente, porque finalmente na visão cristã, o que é o universo no final das contas é um dom, não é uma conclusão de um silogismo, não é nem um princípio autoevidente, é uma experiência autoevidente que ela existe, sim, mas você não pode dizer ele tem que existir. Não. Ele é como um dom. E um dom, como você explica um dom? Se você recebe um presente de Natal por uma pessoa que ama você não vai dizer para essa pessoa, explica-me por que você me deu isso. Então talvez vai dizer, porque te amo. Mas você não mereceu isso. Eu não estou pagando você aqui, algo que você mereceu. Eu estou dando algo da abundância do amor que eu tenho. O universo é, na visão cristã, um pouco assim. Ou seja, você não pode finalmente explicar o cosmos e a realidade. Eles são dons. Mas um dom pode ser aceito em amor. Este é, voltando ao início dessa pequena palestra, o amor é a chave para certos tipos de conhecimento. Agora eu vou alargar isso. O amor é a chave ao conhecimento mais importante, mais profundo que é possível ser. Por que existe algo em vez de nada? Por que existimos nós? Por que existe o mundo? Por que existe você? A última explicação, resposta a essa pergunta, é porque o amor está atrás de todo este drama da criação. Mas um amor duro,
um amor com vista longa, um amor que tem um plano que chamamos de providência, que está anos de luz acima das nossas explicações, mesmo os nossos sofrimentos, de nossas mortes, nossas doenças, nossas epidemias, nossas pandemias. Aquilo que dá sempre essa pequena faísca de esperança, tipicamente no cristianismo. Eles têm esperança, estão sempre pensando que, bom, haverá mais, estamos a caminho, não esperamos que tudo seja perfeito já. Mas por causa deste desejo, dessa peregrinação, tendemos a fazer o melhor possível para melhorar a pobreza, para solucionar problemas sociais, para eliminar doenças, mas sabemos que no final das contas nunca teremos um paraíso aqui embaixo. Mas algo ainda maior, melhor, está sendo construído ao longo da história. Bom, essa já, quando você continua seguindo a narrativa cristã, vai muito longe. Mas ela está arraigada nesta primeira experiência do mundo como uma surpresa, como um dom. E por isso o cristianismo e até o catolicismo ainda mais acabam sendo perturbadores no mundo. E por isso que acho que é errado insistir demais sobre essas etiquetas. Eu sou progressista, eu sou conservador. Seja católico, seja cristão, mostre no seu comportamento, nos seus olhos, nos seus gestos, este amor, esta humildade, os duas virtudes mais importantes, profunda humildade e um amor muito, muito alto. Dentro dessa tensão, a vida resplandece e faz muito mais conversões do que argumentos. E com certeza o jeito de Chesterton, o amor de Chesterton, também o rosto de Chesterton, que está visível em tantas fotos, que é talvez tão conclusivo e tão eficaz em converter pessoas do que as suas palavras. E mesmo as suas palavras e seus argumentos provêm da pessoa dele. É isso que, nossa, pessoas estão levadas quase a fazer um culto de Chesterton. Eu adverto que melhor não faça um culto de personalidade. Leigh Newman também, você tem também outros autores de outros países. Temos que completar, não deixe que uma pessoa domine completamente nosso pensamento, mas é difícil. Confesso que eu passei anos da minha vida intolerável fã de Chesterton. Eu não podia falar sobre nada mais do que Chesterton, mas agora superei isso e entendo quando esse entusiasmo começa a ocupar as pessoas, mas olhar além dele. Tem outros teólogos, outros filósofos que estão nesta mesma linha e tem essa mesma abertura, tem esta mesma humildade profunda e um amor que está sempre crescendo, que é o exemplo do realismo, porque nada é mais real, nada é mais real do que a pessoa. Pessoas são, Tomás de Aquino diz, perfectíssimo em toda a natura, o mais perfeito, o mais entitativo, o mais real em toda a natureza são pessoas. E pessoas viram a sua perfeição pela humildade e pelo amor, sobretudo. Tem outras virtudes, mas essas são, especialmente no universo cristão, absolutamente fundamentais. Absolutamente fundamentais. Se alguém não mostra essa humildade e não está crescendo neste amor, reza por eles, mas não siga eles. Né? Então, esta é apenas uma hora. Eu poderia falar por 4, 5 horas sobre este cara. Tenho várias coisas aqui, mas você vai descobrir sua própria. Eu recomendo para os filósofos entre vocês, os acadêmicos,
ortodoxia e o homem eterno, esses dois são quase companheiros, quase Antigo e Novo Testamento chestertoniano. E depois, este meu exemplar, The Everlasting Man, que eu li nos anos 70, que tem todas as minhas anotações aqui nas margens. E depois eu perdi esse exemplar por tempo, comprei um novo e li também várias vezes. E são livros um livro que realmente é bom, realmente bom. Você nunca lê, você fica lendo pelo resto da sua vida. E talvez esses dois, e depois São Tomás de Aquino e São Francisco de Assisi. São 4 livros, são livros de não ficção, livros sobre essas questões. São Francisco evidencia também este homem comum. Tomás de Aquino evidencia também este homem comum. Um é altamente acadêmico, intelectual, outro é muito humano, muito quente, muito imediato, mas dois mostram que não tem só um tipo, tem vários tipos. E cada um de vocês é também um tipo. E a filosofia realista, e se for o caso também o cristianismo, se você estivesse à beira do cristianismo ainda, eles têm como fim a sua perfeição, que você vira mais você, e que você vive em um mundo real, e que você ama pessoas reais. E que quem vive assim nunca pergunta qual é o sentido da minha vida. Você já sabe de uma forma não verbalizada. Muito obrigado. Padre Scott, que momento extraordinário. E antes de eu responder as perguntas, só para dizer que a maior parte dos livros que o padre citou, graças ao bom Deus e a muitos esforços editoriais, estão publicados, né? No Brasil, o Hereges. A editora Eclésia publicou, acho que a maior parte do que o padre falou. Tem Ortodoxia, eu não tenho aqui na mão, né? Eu estou com essa edição não é uma editora católica, Mundo Cristão, mas uma tradução muito boa, assim, pelo menos uma leitura muito agradável. Mas a Eclésia publicou, tem um combo do Chesterton, que tem Ortodoxia, Hereges, eu estou com essa, uma das primeiras edições. Eles têm um combo que eu acho que é mais tipo pocket, assim, eu não sei exatamente. Hereges, Homem Eterno, que o padre falou, e as duas que o padre acabou de citar, São Tomás de Aquino e o São Francisco. Que bom. A editora Eclésia está dando 10% de desconto para quem comprar no site com o cupom em maiúsculas Eclésia 10. Eu tô fazendo, tem a autobiografia, né, do Chesterton, e também, tem outros, Napoleão de Notting Hill, tem O que há de errado com o mundo, e essa biografia, lembra que eu disse, padre, que no tempo da pandemia o Chesterton me ajudou muito? Essa biografia, Sabedoria e Inocência, do Joseph Pearce, foi muito comovente, assim. Mas vamos às perguntas. Estão aqui não só para divulgação, mas para as perguntas. Eu aproveitei o timing só para falar dos livros que o padre mesmo mencionou, né? Sobretudo Hereges, que foi tão citado na palestra. Padre, temos diversas perguntas aqui. O pessoal, alguns colocaram já no início da conferência, mas eu vou colocar uma das últimas. A primeira, Miguel Bispo. Esse já começou a hierarca no nome. Momento, eu vou colocar uma fones aqui, porque eu não estou ouvindo bem. Fique à vontade, padre. Então, aqueles que estão nos escutando vão colocando as perguntas no chat. Temos um bom tempo para interação. Enquanto o padre faz ali, eu digo, entre no a Eclésia tem esses livros e nós também temos como parceira nesse evento a Sociedade Chesterton Brasil. Vocês podem entrar no site deles, eu vou colocar aqui no chat, acho que o Rodrigo, que faz parte, também está por aqui, ele vai falar no último dia sobre o Padre Brown. Então, nós vamos ter, o padre, acho que se desconectou, nós vamos ter uma palestra com um dos membros da Sociedade Chesterton para aproximar essas sociedades do mundo acadêmico, sobretudo, né? Embora a maior parte deles é de acadêmico, mas também para oferecer esse olhar sobre a literatura e incentivar esses que estão divulgando o pensamento do Chesterton no Brasil. Ok? Então, vocês podem consultar também a página da Sociedade Chesterton.
padre já acho que já se posicionou. Está se posicionando. Okay. Me escuta bem, padre? Sim, sim. Então, eu vou colocar a pergunta na tela e desapareço. Então, o senhor pode lê-la à vontade. Ah, ok. Momento, eu preciso outra par de óculos para ler essa. Se o senhor Okay. quiser, eu posso lê-las. Se o senhor quiser, eu posso lê-las também. Sim, pode lê-los para mim. Certo. Padre, o senhor acha que temos uma concepção errada do que é ser conservador? Isso pode atrapalhar a divulgação das obras e da filosofia de Chesterton? Talvez não vai atrapalhar a divulgação, mas vai atrapalhar o entendimento. Isso que eu digo. Acho que essa polarização que aconteceu aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, meu país de origem, sim, que vale muito a pena superar essa divisão. É claro que tem certas coisas, se você é quanto à família, quanto ao aborto, tem coisas em que somos conservadores, talvez sem possibilidade de discussão. Mas tem muitas coisas que estão ainda abertas, a gente pode abrir-se, e também coisas que são, digamos, importantes, mas não essenciais, e que você pode adiar um pouco a discussão para conversar com seus amigos progressistas ou pessoas ateias. Acho que identificar-se como conservador é desnecessário hoje, mas não produz nada. Você vai acabar na companhia apenas de pessoas que pensam como você. Eu mencionei isso da última vez. Uma das razões porque eu gosto de estar aqui numa universidade secular, porque eu vejo pessoas de todos os tipos. Eu também viajei muito no mundo, mais de 60 países, só para ter experiência da humanidade, em todas as suas formas, todas as religiões, todos os tipos. Falamos muito sobre diversidade hoje, também de uma forma muito distorcida, até escrevi contra isso. Mas existe diferença, diferenças são importantes. E formar uma pequena... Chesterton falou uma vez, por exemplo, esse Chesterton, ele falou que uma razão porque ele apoia muito a aldeia, viver numa aldeia, em vez de uma cidade. É um pouco romântico, mas a ideia atrás é muito bom. Na aldeia, você está forçado a enfrentar todo tipo de pessoa. Também o ateu da aldeia, e o maluco, também os criminosos. Você está enfrentando com a humanidade em toda a sua diversidade. Na sociedade, na cidade, pessoas têm a tendência a acabar com apenas pessoas da sua própria opinião, porque tem grupos disso, grupos daquilo, e muitas vezes a cidade acaba isolando pessoas uma das outras. E por isso eu evito, eu sou provavelmente mais conservador do que progressista, mas eu não me identifico como conservador. E eu também confesso que algumas das pessoas mais desagradáveis que eu conheci na minha vida foram conservadoras. E eu conheço muitas pessoas admiráveis, cristãs maravilhosas, que são mais progressistas. Ser humano é muito complicado, tem que ser respeitado. Por isso eu evito essas etiquetas. Padre, o senhor não, com certeza não escutou a minha gargalhada a partir da sua última afirmação, mas ela é tão verdadeira que é verdade, okay. É verdade. Vamos à próxima. É do Cícero agora, nosso aluno. A partir do pensamento de Chesterton, é adequado usar a expressão conservador para o homem comum e o termo progressista para o homem moderno? Não, só no sentido de que todo homem comum é
conservador no sentido que ele quer que sua família seja respeitada, que não haja crime nas ruas, mas depende sempre do que você está conservando. Tem coisas modernas que são coisas boas. O conhecimento que temos do mundo e do passado, devido a avanços nas pesquisas históricas, nas religiões não cristãs, tem muita coisa nova que a gente não sabia. Tomás de Aquino não sabia nada realmente sobre a Índia e a China, que são bilhões de pessoas ao longo de milênios com uma cultura riquíssima, importantíssima. Eu não sabia nada. Isso não é uma crítica dele de forma alguma. É até provavelmente uma providência, porque ele tivesse, se Tomás de Aquino tivesse tido na sua biblioteca aquilo que eu tenho na minha biblioteca, porque eu ensino também religião comparada, nunca teríamos a Suma Teológica, porque ele podia concentrar-se a essa obra. Mas hoje em dia, este é o sentido do Concílio Vaticano II. Temos que nos abrir à realidade. Este, mais uma vez, o realismo inclui abrir-se a coisas que não foram explicadas. Tem coisas que também a teologia não resolveu ainda. A teologia não é uma empreitada fechada, é uma empreitada em movimento. Por isso eu não gosto de chamar Chesterton só de conservador. Claro, em certos assuntos seria, mas na época ele não foi visto assim. Você tem que entender isso. Ele foi considerado como você nunca sabia o que ele ia dizer. Sim, isso é o amor pela verdade que é a fonte dessa genialidade. Como eu falei no início, o amor produz conhecimento. E sem o amor, pessoas nem entendem. O ensino da filosofia em nossos centros educacionais, bom, pelo menos se tem que desligar o ensino da filosofia da militância política. Seja da esquerda, seja da direita. Normalmente da esquerda hoje, mas despertar admiração filosófica nos jovens, mas centros acadêmicos avançados, quer dizer, ensino superior, lá onde pertence a filosofia. Eu sou contra a filosofia nos colégios. Acho que o adolescente tem outras coisas a aprender. Para começar, a sua própria língua portuguesa, a literatura, a música, a história, a geografia. E esta é a idade em que você pode aprender essas coisas rápidas. Aprender uma língua, outra língua, mas não começa com filosofia até que você chega na universidade. Platão e Aristóteles falavam, filosofia com 40, 50 anos de idade, talvez. Mas não. Mas, infelizmente, as mais das vezes que eles ensinam, que ensinamento é avançado nos colégios, juntamente com uma agenda política. Isso acho triste. A pergunta do padre Antônio Marcos Chagas. O senhor poderia falar um pouco sobre o distributismo defendido por Chesterton? Bom, eu não sou especialista nesse assunto. Foi publicado um livro de alguns pensadores jovens brasileiros, Distributismo. Você pode achar, talvez Rudy pode indicar. Eu escrevi o prefácio para esse livro, mas eu entendo o distributismo mais como uma tentativa de colocar a doutrina social da igreja como ideal, não como programa concreto, porque a política e a economia são extremamente complicadas. E o que Chesterton e seu amigo Belloc e também o padre Vincent McNabb e Eric Gill, são alguns amigos deles, eles endossaram assim chamado distributismo, que não é exatamente um compromisso entre socialismo e capitalismo, mas é um pouco mais capitalista do que socialista, mas é uma visão
que deveria animar moralmente cada político, cada banqueiro, cada pessoa envolvida na vida social em qualquer função da liderança. E esses são princípios da solidariedade humana, subsidiariedade, da dignidade da pessoa. Mas o distributismo tentou também entrar na questão de distribuição mesmo, mas é um pouco curto em praticidade. Como você vai fazer isso? Quem vai fazer essa distribuição? É um antigo problema, mas por isso eu entendo mais como ideal do que uma ideia. Porque a igreja também, na sua doutrina social, se você lê as encíclicas papais, são sempre animadas pela visão moral. A igreja não diz que tem que ter uma monarquia, ou tem que ter um sistema parlamentar, ou tem que ter a república. Deixa essas questões abertas, mas tem que respeitar esses princípios morais. Eu não posso dizer muito sobre distributismo. Eu coloquei o link do livro a partir da Amazon, Distributismo, Economia para além do capitalismo e do socialismo, do Alessandro Garcia e do Juan Reis, com o prefácio do padre Scott. Já está o link ali da Amazon no chat. Sim, isso, obrigado. Né? Temos só uma frase, uma citação aqui que eu quero mencionar do Daniel, que colocou no chat, só para... Um santo é um remédio porque é um antídoto, ele será encontrado geralmente restaurando a sanidade do mundo pelo exagero daquilo que o mundo negligencia. A partir do livro de São Tomás de Aquino do Chester. Só uma menção, não sei se o senhor quer comentar, mas só um... Eu li uma frase outro dia de Chesterton, que é que quando você analisa os tiranos do mundo, a tirania, qualquer tipo, tem tirania também em governos democráticos às vezes, mas a vida dos tiranos é muito monótono, é sempre o mesmo. Tem certos padrões de comportamento que todos eles seguem. Mas você analisa os santos e as santas da história da igreja, tem pessoas tão diferentes. Quer dizer, a santidade, a virtude é um campo de você quer ser diverso, então vira um santo. Porque a santidade é o jardim da diversidade. E ideologia, qualquer ideologia é idiótica. Acho que ideologia, qualquer forma de ideologia. Filosofia não é ideologia. Ideologia é quando você está motivado pelas suas paixões nesta direção, daquela direção, a pensar uma certa coisa. Você forma uma ideologia para impressionar a sua vida dentro de uma pequena ideia, ou talvez 2, 3 ideias só. E filosofia não é assim, teologia não é assim, e a santidade não é assim. Santidade vai explodir. Vamos ver santos e santas inéditos no século XXI. Quando passamos por essa epidemia e temos novas epidemias, vamos ter novas vertentes, novas versões da santidade, com certeza. Nunca imaginadas. Muito bem, mais uma pergunta do Samuel Rodrigo. Afirmação dele, né? Chesterton é um tradicionalista no sentido da conservação dos costumes, na importância da preservação do passado para a vivência do presente. O que é errado com o mundo é a negação do passado? Sim, eu não diria tradicionalista, ele representa a tradição. Ele representa a tradição. Tradicionalismo já vira um ismo. Ele falou famosamente uma vez que os progressismo acabou significando continuar fazendo os mesmos erros, e conservadorismo virou a resistência a mudar os antigos erros. Quer dizer, depende da situação, do assunto, se você vai avançar uma progressão ou tem certas tradições que têm que ser derrubadas. Quando os ingleses chegaram na Índia, houve ainda a tradição da viúva jogar-se em cima do incêndio quando o seu marido foi cremado, foi incendiado, de facto, lá fora, em cima de um fogão.
a viúva deveria se lançar também. E os ingleses falam, bom, tudo bem, não estamos aqui para mudar sua tradição, mas esta é uma tradição que tem que ser mudada. E os indianos concordaram. Então, tradição, enquanto tradição, não é necessariamente boa. Tem tradições dos Aztecs de sacrificar seres humanos, mas a tradição cristã, a tradição que arraigada neste respeito ao homem comum, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, subsidiariedade, ou seja, que governo e decisões de responsabilidade devem ser feitas no nível mais baixo possível. Individual, no caso do indivíduo, na família, na cidade, no Estado, mas o Estado não deveria decidir aquilo que a família faz, ou a cidade aquilo que você vai fazer. Quer dizer, cada nível tem suas competências e tem que ser respeitadas. Preservar essas coisas, sim. Mas como conservadorismo, tradicionalismo também me deixa um pouco preocupado. Vamos lá, surgiram mais duas perguntas aqui, deixa eu trocar, vamos lá. É uma pergunta só em duas partes. Do Gleison, voltar a ser um homem comum, um homem não prático nesse país de pernas para o ar, seria um diagnóstico de loucura para os modernos. No entanto, como podemos vivenciar a filosofia chestertoniana em tempos tão paradoxais, né, de crises existenciais e de incerteza sobre a fé? Ser imaginativo, ver uma desses novos santos que nem imaginamos ainda. Porque, de facto, hoje, representar essas ideias, algumas ideias de Chesterton, parece doida para muitas pessoas. Então, você tem que ter coragem. Chega um momento em que você tem que ser o louco em Cristo. Mas eu preferia ver, por exemplo, podíamos ter dito há 20 anos, quando a internet estava surgindo, e todo mundo estava que veja só a pornografia está se lastrando e todo tipo de terrorismo também está sendo propagado pela internet. Vamos ficar longe da internet. Mas em vez disso, você lê mesmo as encíclicas, as diretivas de Papa Pio XII. Ele recomendou que a igreja tem que aproveitar os meios de comunicação modernos para evangelizar. E fizemos isso. Agora tem coisas maravilhosas disponíveis online. O que estamos fazendo agora, vamos esperar que seja bom. Então, temos que lidar com abusos de coisas boas. Mas acho que é importante vivenciar a filosofia chestertoniana por eventos, por conversas, por papos, por escritos, e entre o círculo dos seus amigos, da sua família. E eu não tenho a resposta pronta, porque cada situação vai exigir uma certa imaginação em como fazer. E muitas pessoas, quando eles conhecem, todo mundo sabe subconscientemente que você tem razão quando você diz, por exemplo, contra o antivitalismo, que é a única escola filosófica atual que eu diretamente odeio. Eu não gosto de odiar nada, mas eu odeio antivitalismo. Antivitalismo é filosofia que tem livros escritos sobre isso agora, tem uma certa popularidade, mas graças a Deus as pessoas em geral acham isso maluco, mas eles dizem que é um erro, deve ser um crime gerar um ser humano, ter filhos, porque o mundo é cheio de sofrimento, você está condenando mais um ser humano a passar por este inferno de mundo, e eu acho que isso é doentio mesmo. E deve ser, eu não vou sugerir que as pessoas sejam executadas por apoiar mas tem que ser oposto. Você tem que apontar primeiro que as pessoas que estão propagando esta loucura estão vivendo uma contradição, porque eles estão continuando a viver.
Então, por que você está pregando isso para ajudar-nos? Se a nossa vida já é de antemão uma grande engano, um grande erro. So, vai ser difícil este século, mas cheio de possibilidades, boas possibilidades. Acho que não, Deus sempre vai estar dois passos na frente com a criação de novos santos. Amém, Padre, amém. Que assim seja, né? Padre, encerramos as perguntas por hoje, também para ficarmos dentro do nosso tempo limite. E não vou tomar mais o seu tempo e quero aqui desde já, em nome do Centro Universitário Católico de Quixadá, de modo muito particular, em nome do corpo docente, do corpo discente, dos cursos de Filosofia e Teologia da nossa instituição, eu quero agradecer ao senhor por essas duas contribuições extraordinárias sobre Newman e Chesterton. O senhor foi o palestrante que falou em dois momentos, como eu disse, de fato, as suas conferências foram as colunas deste evento e que representaram a interligação entre as partes, né, das partes newmaniana e chestertoniana. Muito obrigado por palavras assim que são um alívio em tempos tão conturbados. E acredito, sobretudo, que o Chesterton pode ser, de fato, um autor que nos ajude a viver esse tempo atribulado, com rigor crítico, mas, ao mesmo tempo, que nos dê capacidade de raciocinar de modo diferente, de modo inabitual, e sempre com aquele humor que lhe é tão característico. Padre, muito obrigado. Eu não tomo mais o seu tempo, eu vou dar os avisos paroquiais. O senhor pode dar suas palavras de despedida, ou a sua bênção. Ok. Benedictionem Beati Maria Semper Virginis, omnium angelorum et sanctorum, omnium angelorum vestrorum, benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Padre, só uma pergunta, o senhor mencionou no WhatsApp para mim, que logo será publicado um livro seu sobre angiologia. O senhor gostaria de falar por onde vai sair, quando vai sair, para nós divulgarmos mais alguma? Em inglês, vai ser em inglês, né? O editor é Angelico Press. Press. Por acaso, casa editora é Angélica. Se você busca Angelica Press, meus outros livros são também desta mesma editora. Se alguém tem esse livro, por exemplo, ele foi feito também por perfeito. Angelica Press. Sim, mas vai demorar um pouco, 2, 3 meses. Mas quem está aí nos acompanhando e tem muito interesse no tema, e no Brasil sei que esse interesse é crescente, fique atento, né, à publicação. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Espero que possamos tchau. nos encontrar em breve. Tudo de bom, tchau. Então, meus caros, mais uma bela palestra, não? Mais uma bela palestra, espero que vocês estejam gostando dessa semana que nós preparamos com tanto carinho. E, além de autores tão bons, nossos conferencistas, não há teologia a semana, mas eu estou muito contente, muito satisfeito, e todos que nos acompanham, acho que estão sendo brindados com tanto conhecimento, e assim, uma semana em que, vamos dizer assim, esses autores nos trazem consolo espiritual, eu diria, não só formação intelectual. Que bom, o Unicatólico está cumprindo a sua função. Então eu volto a falar, né, dos livros, só insisto, a Cultor de Livros tem vários livros do Newman, mas 2, um ensaio sobre desenvolvimento da doutrina cristã, o cupom é Newman, em maiúsculas. Tem também esse Newman católico. E a Eclese, que tem diversos livros, como eu disse, Hereges, Ortodoxia, O que é Errado com o Mundo, autobiografias sobre Santo Tomás de Aquino, que é um texto elogiadíssimo, né? Acho que foi o próprio Henri Bergson, se eu estou aqui errando, me avisem, que disse que foi um dos melhores textos escritos sobre Tomás de Aquino. Opa, eu estou mostrando São Francisco, perdão. Está por aqui, eu já mostrei para vocês, né? Aqui eu já misturei os livros. Então, nós temos esses textos diversos pela editora Eclésia. O cupom de desconto de 10% é Eclésia
10. E nós temos muitos outros textos. Ah, tá aqui, ó. Perdão, uma capa bonita. Então, vocês podem buscar. E a Sociedade Chesterton também tem muitas publicações, inclusive as lições do Padre Brown. Amanhã nós teremos a participação de 2 membros ligados da Sociedade Chesterton, ligados a ela. O Rodrigo Niemeyer, que é formado em História, que é seminarista, inclusive de Filosofia, depois ele entrou no seminário, e que trabalha muito bem, você pode acompanhá-los nas redes sociais, pode procurar no Instagram, sobre o Padre Brown. Então vamos voltar um pouco mais para a literatura. O que o Padre Brown de Chesterton tem para nos ensinar? A filosofia, a teologia, todo cristão. E depois nós teremos uma abordagem mais direta sobre esses 2 livros que o Padre Scott já mencionou, Hereges, que foi o primeiro, né? E Ortodoxia. Aqui eu estou com a edição da Vida Nova, né? Mundo Cristão, mas tem lá na Eclésia, tem um box azul que tem Ortodoxia, Hereges, se não me engano, que é errado com o mundo. Preço bem acessível. Estou aqui divulgando porque coisa boa. Uma palestra adicional com o Padre Ramiro, desde Portugal, que nos falará do livro O Coração do Mundo, uma antologia de escritos de Nilma, publicada em Portugal pela editora Tenácitas, e depois a editora vai nos falar como vai divulgar. Até ontem estava tudo certo para a palestra, espero que... Estou esperando a confirmação aqui do editor, dos detalhes do flyer, mas amanhã eu darei mais informações. A princípio está tudo certo para sexta-feira. Certo? Um bônus para essa semana. Meus caros, um beijo no coração, cuidem-se, espero que todos fiquem bem nesse tempo tão difícil e que possamos amanhã e sexta continuar esse caminho tão bonito que iniciamos na segunda-feira. Beijo no coração, abraço fraterno, saudações desde a Unicatólica.